Ok, pessoal, sejam bem-vindos então novamente ao nosso curso de análise computacional de conteúdo. Essa é a aula número 2 de entidades relacionadas e conteúdos. Meu nome é Benjamin Luiz Franklin e nós temos mais algumas coisas para dizer antes de entrarmos direto nos nossos exercícios, que eu acho que é a parte mais legal, mas a gente precisa de mais um aquecimentozinho, tá? Muito bem. Nós vamos falar, que é importante hoje, nós vamos falar da questão do que é uma entidade de relacionamento, vamos falar de latência semântica e vamos falar também de teoria de grafos e algoritmos de agrupamento. Por quê? Nós não falamos já que nós vamos tratar então a informação não estruturada de uma forma que nós possamos estruturá-la para gerar relatórios e gerar pesquisa? Então, para isso nós vamos usar então esses recursos, né? E para falar então, para começar a entender o que seja uma entidade, esse tipo de coisa, nós vamos fazer aqui um compilado, né, de algumas ideias do que seja o conceito, do que seja a representação, né? Esse é um assunto longo, aliás, longuíssimo, estão discutindo isso há uns 2.500 anos, né? A gente não vai resolver aqui certamente, mas nós vamos tentar encontrar algumas questões fundamentais que possam nos orientar na seara, né? Vamos lá. Primeiro processo que a gente tem que ver é que quando nós apresentamos alguma coisa, quando nós temos alguma coisa na nossa frente, nós temos uma experiência sensível. O que é isso? É a experiência de imediaticidade com a coisa. Por exemplo, tem uma maçã, então o que eu faço quando imagina que é o morto da maçã, né? Eu estou sentindo o sabor da maçã e eu estou sentindo uma experiência singular, ou seja, eu tenho uma experiência única com a maçã, né? O que não acontece quando eu tenho uma experiência inteligível. Deixa eu baixar um pouquinho isso. Uma experiência inteligível. O que é isso? Nós temos a experiência imediata da presença da coisa, mas quando nós atingirmos essa experiência com o aparelho linguístico, cognitivo humano, nós não falamos da presença, nós falamos de uma representação, ou seja, uma sombra da, da presença que as coisas nos infringem. Tá? Isso é muito interessante, quer dizer, nós não falamos o aparelho humano, ele não precisa ter as coisas presentes para se poder falar delas. Essa é a nossa característica fundamental, né? Então, então nós não operamos as coisas em si em sua presença. Nós operamos representações, né? Que estão no lugar da coisa real em si mesma. Mas nós não falamos da coisa real. Então eu não falo assim, olha, eu falo assim, eu vou comprar uma maçã amanhã. Eu não preciso ter a maçã presente comigo para falar dela, para dizer, olha, eu vou fazer alguma coisa amanhã, ou então eu comi uma maçã ontem. Esse é o truque humano, né? Por excelência. A questão é que então é que nós saímos das coisas, que é a presença singular daquilo, do ente que apresenta, que ocupa um lugar no tempo e no espaço, para o objeto, ou seja, a coisa abstraída, ou seja, eu retiro da coisa suas características fundamentais e as represento. Então eu não preciso ter a coisa lá presente, mas eu posso falar da coisa a partir da apropriação como objeto. Então, quando eu falo maçã, eu estou falando do objeto maçã e não da coisa maçã, que é uma presença singular. Eu falo então de um conjunto de características abstraídas, abstratas do que seja uma maçã. Olha, ela é uma fruta, ela tem sabor, ela tem uma cor. Então, o que eu faço? É pegar aquelas várias maçãs que eu já saboreei algum dia e
passo por uma abstração onde eu retiro de todas elas as características comuns e digo, olha, vou comer uma maçã de novo amanhã. Ok? Só que eu não preciso estar com uma maçã na mão para fazer isso. Né? Então, essas são as funções do conceito. Quando eu faço essa abstração de pegar as características comuns de várias coisas e transformar em objetos, o que eu faço? Eu posso então comunicar, organizar, generalizar, comparar, problematizar, aprofundar. São funções do conceito que o Barros coloca esse grafo, né? Veja, isso é uma questão longa, hein? Eu estou pegando a tradição assim que fala dessa forma, Aristóteles, Aquino e assim vai, tá? O ponto que eu quero chegar é que entre a experiência inteligível e a experiência sensível, a experiência inteligível e a experiência sensível, nós operamos o mundo através da experiência inteligível, ou seja, dos conceitos. Quer dizer que a gente está tentando sempre colocar as coisas em conceitos, classificá-las, né? Ó, fala, isso pertence a esse conceito, esse outro pertence a esse conceito. Então eu posso fazer operações entre esses objetos, que são as coisas munidas de conceitos, vira o objeto, né? Então daí eu posso fazer, olha, esse objeto é igual a esse objeto mais esse equivale a esse, que é uma operação econômica, basicamente. Olha que legal. Então eu começo a fazer, a partir dessas abstrações, eu posso fazer operações do mundo. Falo assim, olha, amanhã eu vou comprar uma maçã e depois vou trocar por uma pera. Eu preciso abstrair as coisas para que elas tenham um valor operacional para a gente. Né? Isso é operação humana, é incrível isso, né? Muito bem. E assim a gente cria a realidade, né? A realidade é feita disso aí. Muito bem, então os conceitos, eles têm os objetos, as coisas que são permanentes, né? Quer dizer, tem que ser permanente. O conceito não pode ficar mudando, porque senão a gente fica louco, né? Fala, olha, tem um elefante ali do outro lado da sala, daí ninguém vê, ele, agora não é mais um elefante, é um dragão. É só para me internar, né? Fala, Benjamin, você tá louco, né? Então, a gente tem que operar. Por isso que o mundo são esses objetos relativamente estanques, né? Porque daí nós podemos atribuir qualidades a ele. A gente pode falar, olha, a casa é nova, a camisa é nova, a camisa tem uma manga, são coisas que são estanques, mas que elas ganham atributos conforme essas qualidades se unam aos conceitos, né? Então você vai criando uma espécie assim de economia dos objetos. Isso é fundamental para a gente. Né? Porque então nós temos o que a gente chama de domínio, um campo de circulação desses objetos. O objeto ele vai circulando em um campo e o objeto ele é visto, ele tem certos atributos que são fundamentais, depende do campo que ele está. Por exemplo, eu posso dizer assim, olha, a cadeira na sala de aula. Então, no contexto da sala de aula, a cadeira ela serve para os alunos sentarem nela. Eu não quero saber, por exemplo, que a cadeira ela é feita de madeira e tem bordas de ferro, sei lá. Tá? Eu não quero saber disso, eu quero saber só que aluno está em que cadeira. Porque dependendo do domínio, do contexto que eu coloco os objetos, eles têm um determinado valor, uma determinada valia, e ele deve ser calculado a partir desse contexto. Tá? Então, olha só que interessante, quer dizer, você tem uma distribuição dos objetos, né, dependendo do contexto que você está. Muito bem. Não sei se dá para ver o meu cachorro daqui. Vamos lá. Muito bem. O ponto que eu quero destacar é que, computacionalmente falando, quando a gente vai tratar esses domínios de uma forma computacional, seja fazendo um banco de dados, seja fazendo uma ontologia, seja fazendo um programa, eu trato
né, os objetos, os conceitos, as coisas de um jeito uniforme, a partir do que a engenharia de software chama de modelo, entidade, relacionamento. Quer dizer, olha que interessante, conforme eu ganhe uma espécie de universalidade no tratamento computacional das coisas, que é o que a gente falou na aula passada, ou seja, que a gente representa tudo dentro da grande fábrica, eu tenho também a mesma forma de representação a partir do modelo de entidade relacionamento. Quer dizer, eu tento encontrar aquilo que permanece em um domínio e tento encontrar as características que esses objetos têm e suas relações. A partir disso, nós temos um tipo de entidade relacionamento, modelo entidade relacionamento, ou MER, que é muito conhecido para quem faz banco de dados. Mas veja, não é só banco de dados. É quando eu programo alguma coisa, quando eu uso a programação orientada ao objeto, é muito claro. Tá? Quer dizer, eu estou representando o mundo conforme um modelo computacional. Esse modelo computacional normalmente é assim que nessa figura aqui. Então você tem as entidades, você vê que são os quadradinhos aqui, elas têm características que são os círculos, ou seja, os atributos dessa entidade, e elas se relacionam através de entidade. Isso aqui seriam tabelas fracas, né, de entidades fracas, que só servem para relacionar outras entidades. Então, o Benjamin está na sala. Você tem Benjamin e a sala. Né? Muito bem. O ponto que eu quero chegar é que existe uma certa convergência computacional na hora de você representar os domínios, que é esse modelo entidade-relacionamento, e por isso que ele é tão importante assim para a gente. Tá? Muito bem. O que nós vamos fazer, então, quando nós vamos fazer uma análise computacional de conteúdo? Nós vamos buscar no conteúdo não estruturado, que nós já falamos na aula passada, nós vamos buscar, então, texto, imagem, figuras, filmes, música. Nós podemos extrair as entidades, seus atributos e relações desses documentos, desses registros. Olha assim, então nós podemos transformar esse monte de coisa aqui em um modelo de entidade e relacionamento. Ó. Cliente, conta, cliente e conta aqui. Ou seja, então nós podemos pegar diversos tipos de coisas e passar e gerar um modelo de representação simétrico para todo mundo, que é uma coisa sistêmica, ou seja, você trata coisas diferentes da mesma forma. Isso é o tal do regime informacional computacional. Quer dizer, você pega todo mundo, tudo que é diferença, e abstrai e opera essa abstração de um jeito parecido, que é um jeito computacional. Isso é legal, hein? E é isso que nós vamos fazer então com o nosso conteúdo não estruturado. Texto, música, vídeo e assim vai. No nosso caso, então, nós queremos então uma relação particular do caso de entidade de relacionamento, que é a relação de N para N, quando uma entidade se relaciona com outra de forma que uma entidade, um exemplo da entidade, ela pode se relacionar com vários outros exemplos de uma entidade e vice-versa. Quer dizer, todo mundo se relaciona com tudo. Então, por exemplo, nós temos aqui um registro, né? Pode ser, por exemplo, um artigo. Registro eu estou chamando genericamente de alguma coisa que está materialmente representada. Então, pode ser um arquivo, pode ser artigo, pode ser um documento. Não sei, depende, né? Eu estou tentando pegar um caso geral aqui.
Notem, né, que, essa ideia de registro é muito parecida com uma ideia de arquivo do jeito como os antropólogos enxergam o arquivo. Enxergam um registro, quer dizer, você tem uma narrativa que condensa a participação e a relação de várias entidades diferentes que estão plasmadas, vamos dizer assim, em um registro, em algum documento. Né? Então, nós estamos vendo o registro dessa forma. É um caso geral, então, para relação de entidades que são importantes num domínio. E é isso que nós vamos investigar. Olha que interessante. Então você pode investigar artigo, documento, filmes, os dois, tudo misturado, dentro de um contexto, de um domínio. O que nós estamos interessados aqui então? Olha só. Por exemplo, olha a relação que eu estou encontrando. Olha, o registro tem autor. Então tem um registro, ele tem os seus atributos aqui em rosinha, vermelho, salmão. São seus atributos, IDA, aqui é IDA. O que é esse ID? É a chave primária de um registro, a chave primária do autor, né? E chave primária de um registro. Se você olhar, olha só, você tem uma entidade que tem uma chave primária que é um número que identifica. Aliás, quem está com dificuldade nisso, tem uma aula de banco de dados que eu deixei na net também, tá? Que é importante que por aí você tem dificuldade em entender como é que funciona esse negócio de entidade, relacionamento, que é uma coisa importante, né? Então seria legal ver o nosso curso de banco de dados, porque daí já vai dar uma reforçada nisso aí. Então olha só, o registro ele tem um IDR, que é um número que fica, é um RG para o registro. Você tem autor, que também tem um IDA, que é uma chave primária para o autor. Você tem uma tabela de relação, que tem aqui a chave primária do autor, mas a chave primária do registro. E assim vai, assim nós vamos relacionando as duas entidades. Mesma coisa, ó, o registro ele pode ter a palavra-chave aqui embaixo, né? A palavra-chave ela tem o RG dela e o termo, que é a palavra-chave. Daí você junta os dois só com a chave primária da palavra-chave e a chave primária do registro. E assim vai. E assim nós vamos procurando as relações. Tá? Veja, entender muito bem como é que funciona essa coisa de entidade de relacionamento faz parte do pensamento computacional. E isso é um dos atributos que nós precisamos ter, né? Essa coisa do pensamento computacional, justamente para poder fazer uma análise computacional de conteúdo. Um exemplo prático aqui, né? Vamos dar a tabela. Olha, eu tenho um documento, então eu tenho o ID do documento, que é 1, 2, 3, e assim vai, eu tenho uma data para ele também. Depois eu tenho um ID da palavra-chave e o termo. Então, palavra-chave 1, 2 e 3. A relação de N para N que nos interessa é aquela que vai relacionar, então, as duas entidades de uma forma que um pode ter várias e o várias pode ter várias também. Quer dizer, todo mundo pode ter muitas relações. Então, o que eu faço? Eu repetiria aqui só as chaves primárias, tá? De todas as entidades. E assim, então, a coisa vai. Com isso, então, eu posso criar uma relação entre objetos. Quer dizer, você pode ter uma relação de coordenação onde, né, um objeto se relaciona com vários outros, como vocês estão vendo aqui, né? Essa relação consolidada, ela vai nos oferecer relatórios do tipo linha do tempo. Se você tiver uma data, você vai poder agrupar todo mundo pela data, fazer uma linha do tempo, fazer um gráfico de pizza por categorias. Isso já é importante, veja, já é uma forma de você começar a fazer uma análise de conteúdo, né, uma análise computacional de conteúdo. Mas nós também podemos ter objetos se relacionando como uma latência, ou seja, eu começo a verificar
as relações dos objetos coordenados para depois tentar fazer inferências sobre os coordenadores. Ao contrário. Tá? Isso é muito legal, né? A questão é que com isso você gera um tipo de relatório diferente. Por exemplo, os grafos. Tá? São relações usadas principalmente de latência semântica e não coordenadas. Com isso, você pode aplicar algoritmos de agrupamento, de dispersão, que podem oferecer, que podem evidenciar relações entre objetos e grupos de objetos, que faz parte da análise computacional de conteúdo. É muito legal. Então, pessoal, com isso, nós conseguimos pensar, então, aqui eu tenho uma pequena biografia para a gente começar a entender o que está acontecendo aqui, depois eu vou disponibilizar isso também. Com isso, nós podemos, então, partir para o nosso primeiro exercício. Tá? O nosso primeiro exercício, ele vai... Nós vamos dividir por casos, né? Então, esse primeiro caso, vamos começar tranquilo, né? Por quê? Porque eu já tenho um banco de dados aqui, eu já tenho o banco de dados que oferece uma relação de entidade e relacionamento de N para N. Eu já tenho, vou oferecer isso. Esse é o primeiro caso. Nós vamos ver depois casos mais cabeludos que não tem isso. Nós queremos, né, partir daqui, do banco de dados, para uma consolidação para grafos e para tratar agrupamentos. O que nós vamos precisar para fazer isso? Então, o que eu preciso que vocês tenham instalado aí no seu computador? Nós precisamos instalar o LibreOffice e o Geph. Tá? Então, agora eu só vou baixar o banco de dados e a lição é fazer isso funcionar. Depois a gente vai entrar no exercício de extrair, fazer relatórios iniciais, depois um grafo para tratar agrupamentos, beleza? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, eu vou continuar gravando aqui. Eu vou só... Eu vou então, ó, eu posso... Primeiro, eu preciso do LibreOffice, eu já instalei aqui, tá? Eu vou disponibilizar uma... Eu vou disponibilizar o banco de dados para vocês, tá? Que vocês podem encontrar aqui, ó. Eu vou abrir aqui uma... Ó, eu vou buscar isso aqui lá no nosso... na nossa página. Então eu fiz minha página aqui, belfra.precog.br. Essa é só minha página, tá? Um lugar onde estou colocando as coisas. Pode ser qualquer outro lugar. Eu só estou disponibilizando ele aqui. Então vamos lá. Vou colocar isso aqui por baixo. Essa aqui é minha página. Eu vou aqui em disciplinas, análise computacional. Tá? Vou clicar aqui, tem a primeira aula aqui e eu vou pegar o banco de dados de exemplo. Então, a página é belfra.precog.com.br. Depois eu deixo marcadinho lá para vocês. Tá? Então, ó, eu vou baixar o nosso banco de dados aqui. Vou baixar ele aqui, download, sem maiores. Tá? O que a gente tem que fazer hoje? É fácil. É só ver se você consegue acessar o banco de dados. Baixei ele aqui. Vamos ver, ele deve ter ido para o meu download, né? Vamos ver aqui. Download. Olha aqui. Então, SINF TCCs 2003 a 2019, que é uma coletânea, uma compilação dos TCCs do Departamento de Ciência da Informação da UEL, de 2003 a 2019. Isso vai ajudar, então, a gente a fazer o nosso primeiro caso. Vamos abrir? Abrir. O que ele tem aqui, ó? Ele tem um conjunto de tabelas que são as entidades separadas já. Então já está mamão com açúcar para a gente, né? Porque ó, eu tenho uma entidade aqui TCC,
Olha só que bonitinho aqui. Tem o título, tem tamanho, data de defesa, qual curso que ele pertence e número de páginas, tá? Eu tenho, ó, TCC, eu tenho aqui, deixa eu só mostrar aqui, ó, palavra-chave, que é a lista de palavras-chave que eu coletei do curso, né? Depois eu tenho a relação entre o TCC e a palavra-chave. Então, ó, tem essa tabela aqui. TCC tem palavra-chave. Olha só os IDs. Com isso, a gente vai brincar bastante na próxima aula. Tá bom? Então, ó, eu espero que a gente consiga chegar até aqui para a gente poder dar o próximo passo, tá? Na próxima aula e começar alguma coisa mais prática, porque eu acho que agora dá. Tá bom? Beleza, pessoal. Forte abraço. Até mais.